Olá, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero agradecer mais uma vez o convite da casa, da qual eu faço parte, para trazer um tema que, inevitavelmente, sempre está vinculado aos ensinamentos de Kardec e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que eu, quando começo a estudar e pensar numa palestra, preparar um tema, e isso pode soar um pouco egoísta da minha parte, mas não é, viu, gente? Eu sempre digo isso. Eu penso no que eu estou precisando. E naquilo que eu estou precisando, eu penso que nós outros talvez estejamos também. Então, o tema escolhido de hoje é uma pergunta, né? Por que sofremos? Então, a pretensão com esse tema, no bom sentido, é de que a gente possa entender um pouco melhor por que nós temos sofrimento, de onde vêm esses sofrimentos e como é que nós possamos transitar e conviver melhor com esses sofrimentos. Porque eu imagino, segundo Kardec, mas imagino que todos nós temos alguma cota de sofrimento. Allan Kardec coloca dessa forma no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que todos nós aqui na Terra temos uma cota de miséria, ele usa esse termo, que era um termo mais naquele período, uma cota de sofrimento. Então, isso dá o tom, de que nós estamos passando por aqui, tribulações certamente todos temos, de maior ou menor ordem, de características diferentes, porque isso também está relacionado com os tipos de prova que nós temos que passar, ou com as expiações que nós temos que saldar as nossas dívidas, mas que todos nós, de alguma forma, temos algo a reparar, vamos dizer assim. E ele também nos explica, muito sabiamente, que Kardec, como um pensador, está sempre nos estimulando a pensar. Então, quando a gente acha que ele trouxe algo já assim tão pronto, ao mesmo tempo ele está nos estimulando a pensar. E ele, muito sabiamente, coloca que quando, pela instrução dos Espíritos, obviamente, que quando nós temos sofrimento, nós deveríamos, de certa forma, agradecer. E por que agradecer esse sofrimento? Porque, segundo Kardec, é uma oportunidade que nós estamos tendo de reparar algo que seja dessa existência mesmo, relacionado ao nosso comportamento ou não, ou de uma existência passada, ou de algo que é inerente ao mundo em que nós vivemos. Então, o estudo dele vem nesse sentido, de que o sofrimento ele tem esses três pilares maiores, Ou depende do nosso comportamento, ou está relacionado ao nosso comportamento do passado, então, portanto, a gente não entende por que esse sofrimento tão grande nessa existência se eu estou me esforçando o máximo para fazer tudo corretamente. Então, pode ser que esteja lá no passado, segundo as instruções de Allan Kardec, por meio dos Espíritos. E talvez seja pura e simplesmente um sofrimento relacionado ao tipo de mundo que nós ainda habitamos. Então, um exemplo muito simples, mas é nítido. Nós temos ainda pessoas morrendo de fome na Terra. Isso é constante, em estado abaixo da miséria. Porém, a gente sabe que a produção de alimento na Terra ela é mais que suficiente para alimentar a todos. Então, quando a gente vê assim, não vai ter perspectiva de alimentação para todas as pessoas, eu, sinceramente, eu não sou estudioso disso, mas eu não creio muito nisso, porque crer nisso é não crer em Jesus, é não crer em Deus, é pensar que a forma como o nosso orbe está sendo conduzido é pura e simplesmente pelo homem. E a gente não acredita nisso. Então, se há uma perspectiva, nunca a Terra foi habitada por tantas pessoas, se há uma perspectiva de crescimento ao longo do tempo, de seres encarnados, será que Jesus, então, e os espíritos superiores não estão olhando por isso? Será que vai reencarnar um monte de gente só para passar por miséria? Então, são perguntas para a gente fazer. E onde é que está o período de transição, então, que nós estamos falando? Então, eu não acredito que isso não tenha um planejamento. Sofremos, sim, por uma série de questões financeiras, econômicas e tal, que aí é inerente ao comportamento humano na coletividade. Mas a ideia da palestra, o que o Espiritismo nos traz através dos ensinamentos de Kardec e do Cristo,
para que nós possamos melhorar e manejar melhor esse sofrimento. Então, por que sofremos, né? Vamos adiante. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, de 1919, ele tem uma frase que ele diz assim, olha: se desde as primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Então, a gente analisando isso, né, primeiro a gente começa a entender que é necessário um movimento. De alguma forma a gente tem que ser impelido para frente, seja pela dor, seja pelo amor, né, e que, olha só como ele coloca, né, a alma permaneceria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Então a gente já traz essa bagagem moral, né? E essa bagagem moral são leis universais. Essas leis universais são a moral do Cristo é universal. Emmanuel diz que isso rege o universo. Por isso as leis morais do Cristo são sempre atemporais. Não muda, né? É algo que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes fala assim, mas o caráter progressista da doutrina espírita, segundo Kardec, né, do ponto de vista científico. Agora, do ponto de vista de leis morais, determinadas progressões, a gente tem que parar para pensar, falar, opa, isso serve ou não serve? Porque o que é moral, ele vai ser moral 3 milhões de anos atrás, né? Ou vai ser moral há 3 dias atrás. É a moral em si, que é a boa conduta, é isso que está no Livro dos Espíritos, né? O que é a moral? É a boa conduta. Então é amplo, e isso a gente tem que tomar cuidado nessa progressão quando faz a análise. Porque senão algumas coisas que são progressivas começam a invadir a doutrina espírita, mas é progressivo do ponto de vista científico ou moral. Se interfere na moral, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. O quanto que esse progresso, né, ele realmente deve ser absorvido ou não. Chico Xavier diz assim, agradeço todas as dificuldades, fazendo um raciocínio e um alinhamento com essa primeira frase de Leon Denis. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, uma vez eu ouvi assim que a gente espírita gosta muito de sofrer. A pessoa falou, eu não vou voltar mais para a doutrina espírita, não, vocês só falam em sofrimento. Né? Mas não é que a gente só fala em sofrimento. Talvez a gente tenha um entendimento diferente sobre o sofrimento. E essa é a proposta da palestra de hoje. E como nós vamos lidar com isso? Né? Então, é o que o Chico diz. São espíritos elevados. Né? Esses espíritos elevados, eles nos trazem informações que, se a gente reflete, isso vem de encontro ao nosso crescimento espiritual e moral, que é o caminho maior que a gente está seguindo. Né? Então, eu agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Ou seja, a gente precisa, né, por alguma razão, o sofrimento nos impele a dar um passo para frente. Nos tira do que tanto se fala de zona de conforto. Né? Aliás, outro dia fizeram uma brincadeira, eu achei muito interessante, sobre zona de conforto. A pessoa respondeu assim, por favor, se a zona é de conforto, eu estou confortável, não me tira dela não. Mas, brincadeiras à parte, a gente, né, com aquele outro ditado, quem tem um olho só, na terra de cego, é rei. Mas se quiser evoluir, tem que ir para a terra de quem tem 2 olhos, não é verdade? Então, se nós quisermos evoluir, a gente precisa sair desse conforto. Que salvo, né, eu vou falar de mim, às vezes a gente se acomoda mesmo, entra nessa zona de conforto e ela não é ruim, mas tem que tomar cuidado, né? Porque para a gente ir para frente precisa se movimentar. Então, no capítulo 5 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele faz uma estruturação sobre as causas do sofrimento. Ele diz que as causas podem ser atuais, podem ser vinculadas ao passado ou causas anteriores, né? E causas que não dependem do homem. Então, muito bem, quanto a causas atuais, ele coloca o seguinte, que usualmente estão relacionadas ao caráter e conduta pessoal. Então, mais uma vez, né, talvez por isso alguns acham a doutrina espírita um pouco mais difícil, é porque a responsabilidade
sempre recai sobre nós. Nós é que temos a oportunidade, as ferramentas estão aí, mas depende de nós, né, usarmos isso. Então, usualmente, os sofrimentos atuais estão relacionados ao caráter e à conduta pessoal. Emmanuel, em uma de suas lições, ele diz que aproximadamente metade dos problemas que nós enfrentamos numa existência atual é decorrente dessa existência, não é de outra. E aí, se a gente pensa, bom, se é decorrente dessa existência, vamos fazer uma reflexão. É a minha conduta, como está sendo dito aqui? É o meu caráter? É o que talvez eu estou priorizando como objetivo na vida? Né? Isso nos ajuda a fazer essa reflexão para ver qual é a rota que nós temos que talvez mudar. Porque se eu faço algo que me traz angústia, por que insistir nisso? Né? Então, Allan Kardec também descreve que o desleixo é um motivo de sofrimento. E desleixo, se a gente pensar, né, vai desde coisas simples. André Luiz, mesmo em uma de suas lições, diz que nós não deveríamos superestimar o valor de um banho diário. Olha só, e às vezes a gente não presta atenção, né? Você faz um automático e por quê? Imagino eu que o banho diário, né, é aquele momento em que a água purifica, assim como o fogo purifica, a água também tem uma função, né, de purificação, de limpeza. Então, às vezes, talvez aquele é o momento da gente pensar, tudo que não foi bom, deixe ir embora, literalmente, pelo ralo. Né? Então, esse asseio, esse cuidado com o corpo, ele é necessário. E se a gente pensar um pouquinho de forma mais ampla, né, se nós não cuidamos do nosso corpo, que é o veículo para o nosso espírito, portanto, é nossa responsabilidade, podemos desenvolver enfermidades. É diferente se nós já trazemos enfermidades no momento do nascimento, problemas congênitos e tal. Aí sim, Allan Kardec explica que isso está no passado, mas salvo isso, talvez nós, pela nossa conduta ao longo de anos, possamos desenvolver uma enfermidade que a gente precisa olhar, né? Qual é a conduta? Foi resultado, é Deus que está sendo mal comigo agora ou eu mesmo, isso é resultado do meu comportamento inadequado? E aí nós procedemos a corrigir em relação a isso. Né? Imprevidência é outra causa de sofrimento dentro das causas atuais. Então, se nós não nos programamos, há a possibilidade de cairmos em sofrimento. Né? O orgulho, a ambição, os desejos em excesso. Né? Então, tudo que é em excesso não é bom. Né? O equilíbrio, o caminho do meio não quer dizer ficar em cima do muro. Né? Simplesmente o caminho do meio seria o que a gente mais consegue dentro da nossa visão de mundo, dentro da nossa educação, dentro da família de cada um, e que nós conseguimos encontrar o nosso caminho do meio. Então não tem fórmula mágica para isso. Né? O Espiritismo não traz fórmula mágica no sentido, vou resolver a tua vida se você fizer. Não, são ensinamentos que os Espíritos vêm nos trazer para diminuir, inclusive, os nossos sofrimentos. Para que não continuemos repetindo os erros e não continuemos nesse sofrimento, porque se a gente não conseguir passar pela prova que a gente talvez tenha até escolhido, a gente vai ter que repetir, é igual a escola. Né? Vai precisar voltar e fazer de novo, até uma hora que vai. Mas isso gera sofrimento se a gente demora mais. Né? Chico Xavier tem uma frase dele que ele diz assim, que tudo que nós adquirimos para nós ou atraímos para nós de que não temos necessidade se transforma em angústia. E angústia não é sofrimento? Angústia é sofrimento. Então, é lógico, eu estou muito longe de ser o Chico, né? Porque o Chico era de um desprendimento enorme. Mas são exemplos que nós devemos começar a nos espelhar. E lentamente nós vamos extraindo o melhor desses espíritos que vieram para nos ajudar, né? No sentido de transformação como ser humano, como espírito. Ainda nas causas atuais, Allan Kardec diz que os interesses nas uniões matrimoniais também tornam-se motivos de sofrimento. Eu acredito que isso era mais frequente, talvez, naquela época, aproximadamente 150 anos atrás, quando Kardec escreveu isso, mas realmente, né, um relacionamento que é permeado pelo amor, tal, que segue um caminho natural até chegar ao casamento, a gente já enfrenta tropeços, né? Então imagina uma união em que, na verdade, ela foi
apenas com vistas para o material, ou para a posição social, ou para as duas coisas, vai gerar angústia em algum momento. Às vezes a pessoa não vai relatar. Mas isso é, assertivamente, como Kardec coloca aqui, uma forma de sofrimento de uma existência atual, por uma conduta e uma escolha que nós fizemos, né? Intolerância e melindres, ele relata que é outra causa frequente de sofrimento. Educação inadequada dos filhos, permitindo comportamentos que lhes farão sofrer no futuro. Então, será que nós sofremos em parte hoje pelo que os nossos pais nos permitiram, ou não? Né? E a gente tentando ser um pouco mais resiliente e resignado, precisa entender que nossos pais também têm uma bagagem. Cada um somos espíritos, eles também. Nossos filhos a mesma coisa. Cada um traz uma bagagem com os seus desafios e as suas dificuldades. Então, talvez aquilo que eles nos ofertaram naquele momento é o que eles podiam. Né? Como espíritos, às vezes nós somos mais evoluídos, os filhos vêm nos ajudar, ou o inverso, ou estamos mais ou menos no mesmo caminho. Né? Então, esse entendimento se faz necessário, porque senão esse sofrimento nosso ele não acaba. Né? Então, uma reflexão muito interessante de Kardec. E Allan Kardec também descreve que devemos educar bem os filhos, né? Continuando nessa linha. E alguns pontos eu extraí importantes, né, que ele coloca, como educar bem os filhos. Então, combater as más tendências, não dar margem ao comodismo, não agir com indiferença com os filhos. Às vezes a indiferença ela machuca mais do que algo, né, às vezes uma palmada na criança para ela parar de fazer alguma coisa e pôr a mão no fogo, algo assim. Não que a gente aqui está fazendo alusão a qualquer agressão, viu gente? Não é isso. É apenas um exemplo simplório. Mas a indiferença, né, para qualquer ser humano, e isso é algo que machuca bastante. Porque todos nós, de alguma forma, somos carentes em algum campo. Seja no emocional, seja no material, seja nos dois. Todos nós gostamos de acolhimento. Isso é natural do ser humano. E se esse acolhimento não vem nem dos pais, isso é algo que realmente gera sofrimento, né? E ele diz que procurar sempre que é possível participar da educação e não delegar a terceiros. E olha como Allan Kardec está dizendo, sempre que é possível. Ele não está dizendo você não pode trabalhar, você não é isso. Né? Pelo menos no meu entendimento, é de que atualmente, às vezes é difícil, a mãe precisa trabalhar. Não dá só para o companheiro fazer isso. Às vezes, quem está trabalhando é a mãe, o companheiro está desempregado, enfim, ou vice-versa. Mas ele diz assim, sempre que possível, não delegue a terceiros. É um entendimento para a gente dar atenção à sua família. Que é algo que eu acho... eu falei isso numa palestra anterior aqui, mas é uma frase do Haroldo Dutra, né? Ele fala numa palestra dele que ele acha que o jogo da nossa encarnação ele é ganho na família. Pessoal, para mim a gente ganha o jogo é na família. O trabalho é importante, o desenvolvimento intelectual é importante, mas isso é uma convicção dele, não uma reflexão dele. Que não necessariamente a gente precisa concordar, mas é algo que a gente deve dar atenção. Porque é uma responsabilidade grande para nós, né? E pensando nisso, na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte, olha, pode-se considerar a paternidade e maternidade, lógico, né, que a linguagem naquela época era mais nesse sentido, pode-se considerar a paternidade uma missão? E a resposta dos Espíritos é sem contrapartida uma missão. Veja que ele não pergunta uma tarefa, né, que é algo mais simples. E a resposta é sem contrapartida uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. Então, se a gente focar no caminho do bem como exemplo, e isso às vezes é uma dificuldade para a gente também, porque temos as nossas mazelas, né? Mas se a gente conseguir proporcionar o melhor exemplo para os nossos filhos, eu creio que a gente vai estar errando o menos possível nessa missão aqui, como foi perguntado por Allan Kardec.
Muito bem, então essas foram algumas causas, pessoal, que Allan Kardec nos traz em relação aos sofrimentos atuais, às aflições atuais. Isso está lá para quem quiser mais detalhadamente estudar, está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Causas vinculadas ao passado. Então, Allan Kardec diz assim, olha, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar o seu progresso. Então, olha como o Espiritismo, ele nos auxilia, né? Não é que a gente gosta de sofrimento, mas olha como nos auxilia a entender por que há sofrimento, né? Por que passamos por determinadas coisas. A gente, pela hora que reencarna, tem um esquecimento, né, momentâneo, transitório, e isso é necessário. E, então, talvez não identifiquemos ainda o porquê aquele sofrimento, mas talvez nós tenhamos pedido, antes de reencarnar, lá na nossa programação. Né? Talvez sim, talvez não. Mas é o que Allan Kardec coloca aqui. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito, que muitas vezes a gente consegue dar o passo para frente, passar na lição de casa, né? Passar pela escola, e às vezes não. Eu escolhi a prova, mas ainda falhei. E tudo bem, outra oportunidade, com outra reencarnação virá. Né? As provas e expiações são ainda sinais de relativa inferioridade. O espírito, com certo grau de evolução, também pode solicitar uma missão ou uma tarefa a cumprir. Então, a solicitação de uma missão ou uma tarefa maior depende do grau de evolução em que nós nos encontramos. Né? As provas e expiações fazem o espírito avançar quando são bem suportadas. Então, olha o que o Allan Kardec diz. Né? E aí ele usa um sentido figurado. Né? São os remédios que curam as chagas. Portanto, quanto maior a chaga, maior o remédio. Então, a gente entende que talvez o sofrimento maior é porque tenhamos mais a expiar, né, nesta reencarnação. Talvez a gente, como era um termo usado mais antigamente, a gente bagunçou o coreto na reencarnação passada bastante, né? E agora você precisa ser... talvez tenhamos pedido essa prova até para falar, olha, eu quero reparar isso que eu fiz. É isso que ele está nos dizendo aqui, né? E que fazem o espírito avançar quando são bem suportadas. Então ele coloca dessa forma. Portanto, né, ele também explica que se o espírito se revolta perante as dificuldades, perante os sofrimentos, seja por não entender, né, eu entendo assim, se a pessoa não acredita em nada após a vida, morreu, acabou, lidar com sofrimentos talvez fique muito mais difícil. Né? Nós temos o entendimento, se estou sofrendo hoje, e com isso, com essa ferramenta aqui que a gente tem, né, dessas instruções, da codificação de Kardec, ensinamentos do Cristo, ensinamento dos Espíritos, por algum motivo há sofrimento. Se eu fiz uma reflexão profunda e não é do meu comportamento de agora, vou passar por ele com o máximo de resignação que eu puder. É essa a proposta que vem nos trazer os Espíritos. Para quê? Para que eu possa aproveitar essa oportunidade. Senão eu vou passar só por revolta, eu vou me complicar novamente. Talvez agrave, né, algo que eu estava procurando resolver. E ele continua dizendo que os espíritos só podem alcançar a felicidade plena quando se tornarem puros, habitar mundos felizes. Nós sabemos disso, né? Que para isso são necessárias então as reencarnações. Na questão 264 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Allan Kardec sempre pensando o tempo todo, é uma pergunta sequencial da outra, mas tentando extrair o máximo de informações para o nosso aprendizado. Né? E a resposta ele, né, o espírito, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas as provas que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar.
Então, a riqueza pode ser uma armadilha, né? É isso que ele está dizendo aqui. Pelas paixões inferiores, que é a riqueza, né? Que uma e outros desenvolvem. Então, muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Que o vício é o defeito ou imperfeição grave de uma pessoa ou coisa, né? Então era utilizado muito essa palavra vício, vicissitudes, mas no sentido de dificuldades naquela época, e não como vícios, como hoje em dia é mais utilizado, né? No sentido de substâncias entorpecentes ou mesmo lícitas, né? E aí, continuando, o terceiro tipo de causa dos sofrimentos, né, que Allan Kardec coloca, é que as causas que não dependem do homem. E aí ele dá alguns exemplos. Desastres naturais. Então ele coloca que isso, né, obviamente não depende. Claro que o homem já tem condição, e Deus nos deu a inteligência e o avanço da engenharia e outros tantos campos para a gente minimizar determinados problemas. Mas alguns deles o homem ainda não consegue sequer minimizar, né? São algumas intempéries, alguns problemas, são desastres naturais. A gente se antecipa e em outras situações a gente é teimoso, né? Já foi dito ou já ocorreu que numa determinada região sempre alaga determinada época do ano, e às vezes as pessoas, em alguns casos, é por não ter condição e o poder público não interferir. As pessoas não saem de lá. Em outras situações, as pessoas não querem sair, mesmo sabendo que poderão sofrer desastres naturais. E aí a culpa é de Deus? Ou é do comportamento que a gente não parou para, né, mudar? É a nossa vontade, né? A própria pandemia, que é uma causa de sofrimento atual, sofrimento psicológico, sofrimento físico, sofrimento emocional, fomos nós que criamos? Isso é uma contingência relacionada ao tipo de planeta que a gente habita? Allan Kardec descreve isso muito bem lá na Gênesis, sobre os flagelos. É mais para o final da Gênesis, eu não vou lembrar capítulo, gente, mas tem lá sobre os flagelos. A gente, a hora que lê aquilo lá, parece que está lendo exatamente o que está acontecendo agora. E que não será o último, provavelmente, o último flagelo da humanidade. Mas resumindo tudo isso, né, e Kardec faz uma pergunta semelhante a isso no Livro dos Espíritos, 900 e alguma coisa pergunta, né, por que a necessidade dos flagelos? E a resposta dos Espíritos é que isso é necessário para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Então tudo do ponto de vista de sofrimento, por alguma razão, tem um motivo. E esse motivo é que nós possamos evoluir, né? Por que as coisas funcionam assim? São essas instruções que nós temos, né? Então, isso nos ajuda a lidar melhor, né, com o tipo de planeta, com o tipo de problemas que nós enfrentamos. Allan Kardec ainda coloca, né, de causas que não dependem do homem, por exemplo, a morte física de entes familiares, crianças que morrem prematuramente, e aí explica que isso ocorre porque E aí ele faz uma pergunta, né? Que ele coloca que isso é muito comum as pessoas perguntarem. Por que sofreram se não houve tempo de fazer nem o bem nem o mal? Essas crianças que morreram prematuramente. E aí ele explica que é um axioma dentro da doutrina espírita, que todo efeito tem uma causa. Se essa causa não é de agora, desse momento, então isso está numa existência anterior, provavelmente. Então, são alguns exemplos que ele nos traz sobre causas de sofrimentos que não dependem do homem. E ele diz assim, que o sofrimento ele é proporcional ao tipo de mundo que o espírito habita. A Terra é um planeta de provas e expiações, iniciando a transição para o mundo de regeneração. No mundo de provas e expiações, ainda predomina o mal, portanto há mais sofrimento. Para diminuir o sofrimento é preciso que as pessoas tornem-se mais evoluídas moralmente, progresso individual. Então, mais uma vez, né, o Gandhi diz assim, que seja em você a mudança que você quer ver no mundo. Então, tudo aquilo que a gente às vezes quer corrigir nos outros, precisa parar e pensar, eu já corrigi em mim, não corrigi, então eu vou tentar dar um exemplo. Não é fácil, né? Mas é um exercício a ser feito. Tem uma história também, rapidinho, sobre o Gandhi, que
Dizem que, eu não sei se era só um dia da semana, enfim, mas ele recebia pessoas e as pessoas tinham alguns minutos para conversar com ele. E usualmente as pessoas iam falar dos seus problemas, né? Tentar ouvir algum conselho dele, alguma coisa que os ajudasse. E uma senhora chegou com um filho e naquele dia o problema relatado era o seguinte, ela relatava que o filho dela tinha um problema de comer açúcar demais. Eu falava, olha, eu só preciso falar para esse menino que eu já falei inúmeras vezes, ele não me obedece, então por favor fala para ele que é para parar com isso, ele vai ficar doente. E aí Gandhi olhou para ela, olhou para o menino e falou assim, a senhora volta daqui uma semana? Aí a gente conversa de novo. E obviamente que a mãe acho que saiu frustrada, não era isso naquele momento que ela aparentemente precisava, né? Passada uma semana ela retorna, aí está todo mundo lá na fila de novo. E quando ela chega, né, ele falou, oh, seu Gandhi, eu vim aqui e tal, semana passada, é a história do meu filho que comia açúcar e tal. Ele falou, ah, a senhora quer que eu fale para ele parar de comer açúcar, né? Isso mesmo, por causa disso, E aí ele fala, olha, você deve parar de comer açúcar, viu? E a mãe olha, o menino olha também, mas é só isso? É só isso. Mas por que o senhor pediu para eu esperar uma semana? É que há uma semana atrás eu ainda comia açúcar. Então como é que eu ia falar para ele parar de comer açúcar se eu não corrigir isso em mim ainda? Então esses espíritos elevados, né, é uma historinha assim simples, mas como eles pensam na forma de exemplificar as coisas, né? E ainda bem, porque nos ajudam também a querer que sejamos melhores, né? Mas isso me ocorreu, é uma história muito, do meu ponto de vista, eu acho engraçado, mas educativa, né? Vamos para frente, então. Allan Kardec também descreve assim, olha, que as pessoas que às vezes falam, né, essa existência já não tenho mais o que fazer, fica para a próxima, eu já não consigo corrigir mais nada. Ele diz que não devemos utilizar esse tipo de recurso ou de pensamento. Né, que sempre há um momento para que nós possamos nos corrigir. E ele dá o exemplo do seguinte, olha, do trabalhador que diz, perdi o meu dia de trabalho. E diz então, perdi a minha vida. Né? E ele diz assim, Deus dá oportunidade para todos a cada dia que se inicia. E para a vida, cada reencarnação representa um novo dia de trabalho para recuperar o tempo perdido. Então, fazendo no sentido figurado, né? Cada reencarnação nossa, esse dia eu perdi a minha reencarnação, eu perdi meu dia, mas a oportunidade virá. E nós, como espíritas, sabemos que às vezes, né, quando se fala em eutanásia, por exemplo, de que não se deve proceder à eutanásia. Isso o Espiritismo é totalmente contra. Por quê? Porque é dito pelos espíritos que às vezes aqueles últimos 5 minutos ou 1 minuto é o momento ainda que tem de pensamento do espírito para ele fazer uma nova transformação. Pensar em algumas coisas. Então, que esse movimento, né, de talvez progressivo, vamos voltar no progresso que é material, de que alguns países autorizam a pessoa a abreviar a própria vida, e isso é por lei, nós espíritas somos totalmente contra. Então, embora tenha lá a suposta eutanásia sem dor alguma, com injeções, com uma série de coisas que traz conforto, para quem opta pela eutanásia, isso é um progresso do ponto de vista, vamos dizer, científico. Já se faz a morte sem dor. Mas e do ponto de vista moral? É o que eu estava comentando lá no começo. Porque houve um progresso do lado científico, ele cabe no progresso moral? Não, ele não cabe no progresso moral. Então, isso para nós, né, esse caráter progressivo não se encaixa, vamos dizer assim. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz que existem 3 tipos de dor. Dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Essa explicação de André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier, está no capítulo 19, é mais para o final do capítulo. Então vamos ver o que é que ele nos ensina em relação a isso, né? Para a gente pensar, por que sofremos? Então, a dor evolução atua, que é o primeiro tipo, né, que ele descreve, a dor evolução atua de fora para dentro, aprimorando o ser, e sem ela não haveria progresso. Olha que interessante. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução.
Então eu entendo aqui que André Luiz, né, então essa dor de fora para dentro é o que nós vivenciamos. Né? Isso é inerente ao tipo de planeta que nós habitamos, que ainda é material. Não é verdade? Quando ele diz aqui, ó, que a criança é irresponsável ou semiconsciente, eu entendo que é no momento em que nós nascemos. Né? Que ela chora para desenvolver os próprios órgãos. Então, diz-se, né, que quando o primeiro momento em que o ar entra nos pulmões que expande, isso provoca dor. E a gente sai do melhor lugar do mundo, que é o ventre da mãe. Ali tem temperatura adequada, a gente se sente protegido, tem carinho, tem alimento adequadamente, já sai, né, já muda a temperatura, já entra ar nos pulmões, o teu pulmão tem que expandir. Então, mas precisamos para desenvolver os órgãos, olha só, né, desse tipo de movimento. Então essa é chamada dor e evolução, está na nossa trajetória evolutiva. O segundo tipo que André Luiz comenta é dor e expiação. Ele diz assim, que a dor e expiação vem de dentro para fora. Então, olha, é o inverso, né? A dor e evolução vem de fora para dentro, essa é de dentro para fora. Marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça divina. São as nossas expiações, o que a gente tem que resgatar, o que temos que resolver. Né? Por isso, dor e evolução que vem marcando a criatura, somos nós mesmos, o nosso espírito, ao longo dos séculos. E a dor auxílio. A dor auxílio ele descreve assim, eu resumi porque é bem maior. Né? Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos. Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Então, não dá para ganhar tudo, né, gente? A gente, quando opta por uma coisa, tem que abrir mão de outra, né? Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, olvidando, ou seja, esquecendo, né, a melhoria em nós mesmos. Recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. Então tudo é Deus atuando, né? Com o amor dele atuando, e às vezes a gente não sabendo interpretar, mas tudo tem o seu porquê. Então seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Então, a dor aqui continua sendo educativa para nós. Por isso a eutanásia não serve, né? De forma alguma. A gente não compactua com isso. E sobre a resignação, Allan Kardec diz assim, que para suportarmos os sofrimentos é necessário resignação e não revolta. O entendimento da eternidade do espírito e a certeza de um futuro próximo diminui a importância das coisas materiais e dos problemas do nosso mundo. Faz com que o homem modere os seus desejos, proporciona calma e aceitação, úteis à saúde do corpo e da alma. É verdade, né? Quando a gente está nervoso demais, às vezes você tem gastrite, tem dor de cabeça, é uma agressão que a gente está fazendo ao nosso espírito, ao nosso perispírito e ao nosso corpo, sem dúvida alguma. Então essa calma, né, essa aceitação por saber que há continuidade e que nós estamos num processo evolutivo, diminui as angústias. Do contrário, aumentaria o nosso sofrimento. Então tudo isso é para alívio do nosso sofrimento, não para aumentar, né? Na questão 486 do Livro dos Espíritos, sobre isso vai envolver resignação, Allan Kardec pergunta assim: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças, que era o termo mais comum na época, e pela nossa prosperidade, pelas duas coisas, né? Afligem-se os que nos querem bem, com os males que padecemos durante a vida? Então, se há a preocupação dos espíritos, a gente sabe que sim, né? E a resposta é: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as nossas alegrias. E é assim aqui na Terra também encarnado, né? Quando um filho nosso acerta, a gente não fica feliz, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, é a mesma coisa, a vibração deles é a mesma por nós, né? Afligem-se com os nossos males, quando não os suportais com resignação. Então, mais uma vez, a gente tentar entender
e aceitar, né? A aceitação, gente, dos problemas não é ficar parado. Eu aceito tudo, então não me movimento mais. Não é isso, né? Passividade é uma coisa, paciência é outra coisa. Então a gente precisa o tempo inteiro estar trabalhando, né? Então, olha, afligem-se com vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a bebida amarga, que o há de curar. Na questão 943, é perguntado por Kardec o seguinte: de onde nasce o desgosto da vida? De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Olha a pergunta dele que é assertiva: sem motivos plausíveis. E a gente não está vendo isso com uma certa constância. Eu não tenho grandes problemas na minha vida, eu não tenho problemas materiais, eu tenho bons pais, eu tenho uma boa família, mas eu me sinto, eu não me sinto conectado, eu sinto um vazio, eu me sinto deprimido, e a depressão tem sido cada vez mais algo crescente, né? Então essa pergunta ela é muito interessante, porque assim, ó, sem motivos plausíveis, que Kardec está perguntando. Resposta dos espíritos: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, as dificuldades, né, com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E isso é realmente ter fé, né? E Kardec vai finalizando dizendo que é muito importante nesse processo, para nós suportarmos os problemas que temos, a utilização da prece, que é um recurso que nós utilizamos bastante, nós espíritas sabemos muito disso, né? Já temos esse esclarecimento. E ele diz assim, que a prece é a sustentação para a alma, mas também é preciso ter fé na bondade de Deus. Deus não comete injustiças, e Jesus disse que não se coloca um fardo pesado nos ombros daquele que é mais fraco, ou seja, é uma lei de proporção, né? Recompensa também será proporcional à coragem perante os problemas, porém é preciso fé e, mais uma vez, resignação. E diz que na terra cada um tem sua cota de trabalho e miséria, de sofrimentos e decepções, e que se o homem sábio é raro na terra, o homem totalmente feliz não se encontra nunca. E não é para desanimar isso, viu, gente? A gente tem que animar, não é para desanimar com isso não, mas olha, se o homem sábio é raro na terra, o homem totalmente feliz não se encontra nunca. Instrução dos espíritos isso. Né? Então, né, a felicidade não é deste mundo, está lá em Eclesiastes, mas a gente tem as nossas felicidades, né? Quando a gente passa por um problema e resolve aquele problema, não que seja resolvido completamente como gostaríamos, mas isso não nos deixa felizes, a gente se sente bem, mais equilibrado, né? Eu estou pronto para outro. Emmanuel diz, o problema é resolvido, espaço para outro. E é diferente na nossa vida? Não é. Né? E para finalizar, eu separei uma lição do livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Se chama O Estranho Cansaço. E ele diz assim, olha, quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, nas aflições capazes de surgir, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que lhe observam a estrada, na angústia que lhe assombra o coração, no desprezo de que se crê vítima, nas ingratidões que supõe haver sofrido, na deserção de algum ente amado, nos seus próprios desejos desatendidos, não se admita em doença grave, nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo, na concha do eu, entre aspas, ele coloca, né? Que se isola. Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional e para curar-se basta uma indicação. Busque esquecer-se, fuja de si mesmo
reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas e procuremos trabalhar. Então, gente, eu agradeço imensamente a paciência, a tolerância de vocês em me ouvir e agradeço mais uma vez o convite para trazer algo que, como eu disse para vocês lá no começo, serve muito para mim e me ajuda a passar melhor pelos sofrimentos e problemas que eu tenho na minha vida. Tá bom? Muito obrigado e um excelente domingo para todos.